sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de Rolim de Moura, toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia. Aqui a gente fala de negócios, gestão, liderança, empreendedorismo e principalmente sobre mentalidade. E tá aqui na minha frente uma pessoa, vocês já viram no card aí do episódio, um cara que tem uma mentalidade diferente. Há muito tempo ele já vem produzindo conteúdo, né? Quando talvez nem se falava aí, a pandemia deu um boom, né, de redes sociais e criação de conteúdo, e antes disso ele já produzia conteúdo aí, tem inúmeros projetos aí, ele vai falar muita coisa pra gente, tanto no digital quanto fora do digital, né, em segmentos diferentes. E sem mais delongas, já vou apresentar para vocês aqui o Fábio Jaguar. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Chave do Podcast. Brunão, obrigado pelo convite primeiramente, tá? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Seja o horário que for que a pessoa esteja assistindo. Obrigado a todo mundo que tá com a gente. E, cara, eu fico honrado pelo convite de estar aqui. Já passou grandes nomes por aqui, e grandes projetos de Rolim, de outros lugares também que a gente admira, né? As pessoas, né? Eu já comentei isso com você nos bastidores outras vezes. E, cara, pra mim é uma honra, velho, estar aqui com você hoje aqui. Fábio, você é um cara que desde o começo já estava anotado. Eu tenho uma lista aqui, vou até abrir aqui enquanto eu estou falando, vou te mostrar aqui essa lista, mas já estava aqui para trazer você principalmente por essa questão da criação de conteúdo, produção de conteúdo, consistência há muito tempo, né? E hoje a gente vai explorar um pouquinho dessa questão, o que você carrega da produção de conteúdo também para a sua visão de negócios, o quanto um auxilia com o outro, o quanto é difícil produzir conteúdo na nossa região ou ser valorizado por ele na nossa região, né? E eu queria começar falando de questão assim, estrutura. Muitas pessoas esperam estar pronto ou ter uma boa estrutura para começar. Como é que o Fábio pensava isso lá atrás? Eu tinha também essa mentalidade no início, de que, nossa, eu tenho que ter uma estrutura gigante, né? A gente entra aqui no teu estúdio hoje, aqui onde você grava, cara, é o que eu falei, é muito bonito, né? Tá, é enorme aqui. Mas quando eu comecei, eu não tinha essa estrutura, né? Não tinha como, não tinha uma câmera para poder gravar. Então, assim, eu comecei no simples mesmo. Eu pegava na época nem era um celular assim, colocava o fone, aquele fonezinho que tinha um alto-falantezinho pra você falar, né, o gravadorzinho, e eu usava aquilo ali pra gravar os vídeos pro YouTube, né? Então, o que eu digo, as pessoas realmente têm que começar com o que tem. Se você esperar você tá pronto pra você começar, às vezes você vai passar teu tempo, vai passar a ideia boa que você tem ali, e outras pessoas vão acabar começando com o básico mesmo, e lá na frente vão alavancar, né, no caso, vai conseguir investir mais, né, comprar um microfone bom, né, para poder gravar, ou uma câmera boa, né? Então, assim, tem muitas pessoas que esperam, eu tenho que ter uma câmera profissional para poder gravar vídeo, vamos supor, né, vídeo de comédia, vamos dizer, vamos trazer para o que eu faço. Realidade. Para minha realidade. Eu tenho que ter uma câmera profissional. Cara, hoje eu tenho uma câmera profissional em casa e eu uso um celular, cara, para gravar, porque para mim me adianta muita coisa, entendeu? Então, assim, não deixei, né, de gravar com a câmera profissional, lógico, né? Mas hoje eu ainda opto muita coisa para fazer com o celular que para mim é mais viável, é mais rápido, entendeu? Então, assim, cara, você tem que ter a tua ideia do que você vai fazer e começar. O negócio é começar, cara. Senão você... Fábio, e eu acredito bastante, né, tanto para grandes empresários como para empreendedores, que a cada nível você tem aquelas preocupações, né? Então, a preocupação de quem nunca começou é o primeiro passo, é começar, seja de qual for o jeito. Como é que foi esses degraus para você? Depois que você começou, aí as preocupações mudaram para o quê? Minha preocupação principal era começar. Eu realmente não tinha um norte, eu não sabia como... Eu tô falando na base do YouTube, tá? Eu não sabia como fazer um roteiro, né, para roteirizar um vídeo, eu não tinha noção. E aí eu comecei a pesquisar bastante para mim tentar entender um pouquinho como que funcionava, entendeu? E tudo hoje na internet você consegue achar para você entender pelo menos o básico. Aí eu entendi o básico de como fazer os roteiros, peguei umas aulas no YouTube de edição de vídeo, porque eu também não sabia. Então aprendi o básico.
E aí, dali em diante, quando eu comecei, né, comecei a fazer os vídeos, com mais ou menos uns 6 meses, aí minha preocupação mudou. Era o quê? Era melhorar o áudio, melhorar o vídeo. Então, foi quando eu peguei realmente daí, investi um pouquinho num microfone bem simplesinho, mas já era melhor do que eu tinha. E, posteriormente, um ano mais ou menos depois, eu juntando dinheiro, consegui comprar uma câmera. Então, daí eu dei uma melhorada. Então, assim, de quando eu comecei para quando eu comecei a ter um pouco de mentalidade de falar, cara, tem que melhorar. A gente sempre vai procurar melhorar. O áudio, o vídeo, a edição, entendeu? E aí foi quando eu consegui ter essa estrutura de que, agora é uma fase nova e eu tenho que realmente, né, investir um pouquinho. E também tem aquilo, você faz por hobby, né, só por hobby. Se você tem muito dinheiro, beleza, você investir. Agora, se você não tem, você não quer levar isso aqui pra frente, pra, tipo, se tornar um profissional, vamos dizer, você não vai gastar tanta grana naquilo ali, porque é só um hobby. E eu não, eu queria viver da internet. Então, pra mim viver da internet, realmente eu tenho que investir um pouquinho daí. Entendeu? Aí foi quando eu comecei a criar, tipo, eu tirei fiz uma caixa pra mim, não caixa no caso da empresa, e aí eu juntava um pouco de dinheiro ali. Aí eu comprei um microfone, comprei uma câmera, aí troquei o computador para um pouco melhor, e aí foi. Vamos, para quem tá acompanhando a gente, você falou a questão do YouTube, né? Aham. Só dar uma breve resumida, o que é o Fábio hoje, o que você tem de canais, de negócios também, pra daí a gente prosseguir. Cara, eu criei o Rolinho Fofoca há uns 15 anos atrás aqui. Rolinho O Fofoca. Rolinho Fofoca 15 anos bombou mais ou atrás. menos, foi uns 15 anos. Bombou aqui na cidade de Rolim de Moura. Era um blog, começou com uma página no Facebook, se tornou um blog e explodiu, cara. Era um blog de humor. Então sempre eu fiz conteúdo pra esse nicho de humor, né? E aí, posteriormente, veio o YouTube, um canal chamado Mais Curiosidades. Hoje conta com um pouco mais de 240 mil inscritos, né? Então foi primeiro canal que sobressaiu até o Rolim Fofoca, entendeu? Que, tipo, virou, tipo, nacional, vamos dizer assim, que, tipo, era muita gente de todo lugar do país, né, acompanhando. E teve marcas de vídeo, tipo, 7 milhões de visualização, 9, entendeu? Tem muito vídeo lá. Aí, posteriormente, veio o Pagando Mico. O Pagando Mico é um projeto de humor que eu, né, com um sócio, fiz com um sócio, né? E a gente hoje, somado essas redes sociais, dá uns quase 2 milhões de seguidor, entendeu? Teve vários vídeos viralizados também, conteúdo de humor. Aí, eu tenho, há 2 anos agora, fez esse ano, eu abri um delivery, chama Macarrão Inbox, né? Então, foquei também no nicho alimentício ali. Só delivery também, né? A gente não tem um ponto físico para atender, é somente no delivery. E deixa eu ver. Foquei também no meu Instagram agora, né? Que você sabe que eu comecei a produzir vídeo direto pro meu Instagram mesmo, né? Muito bom. Conteúdo Um particular. resultado expressivo em pouco tempo, né? Gigante, cara. Então, assim, foi em pouco tempo eu consegui marcas que, com o projeto Pagando Mico, que já era grande, eu ainda não tinha alcançado, né? A gente tá no quinto mês, cara, com os 4 primeiros teve um pouco mais de 30 milhões de visualização. E esse mês já tá com 25 milhões, né? No 5º mês. Então, assim, foi bem expressivo mesmo, em pouco tempo, cara. E a agência também, né? E a agência também, eu tava até esquecendo. Tem a agência também, tem uma agência, né? Eu presto serviço para algumas empresas e a gente tá conseguindo fechar algumas feiras agropecuárias também, né? Graças a Deus. Né? Lógico, a gente tem parceiros, né? Que sempre ajuda a gente, né? Indica. O Wanderson Ronsen mesmo, pra mim é um irmão, cara. Ele tem vários projetos meus, né? Que se tornou expressivo, né, e conhecido porque ele também ajudou bastante. Pagando Mico é um deles, né? A gente tinha um contrato com a agência, ele ajudou a gente a gravar com vários cantores, porque a gente era um projeto de humor, né? E a gente gravava alguns clipes musicais, mais voltado pra roça, né? Esse nicho assim. E ele, cara, ajudou a trazer vários cantores, né, nacional pra cantar com a gente, né, pra gravar com a gente. PPA, Hugo Castellari, Forró Boys, né? Então, assim, o Vandinho é um irmãozão, cara. Como é que, diante de tudo isso que você falou aqui, ó, Rolim Fofoca, Mais Curiosidades, Pagando Mico, Macarrão Inbox,
agora os vídeos de humor, né, no seu perfil pessoal e a agência também. O que que era a prioridade lá atrás e o que é a prioridade hoje do Fábio? Cara, a minha prioridade no início sempre foi o YouTube, né? O YouTube era a minha fonte de renda principal, então era a prioridade que eu tinha. Hoje eu tento manter tudo meio como prioridade, porque tudo é uma fonte de renda para mim. Então, assim, eu tenho que realmente cuidar de tudo, eu tenho que administrar tudo. Por exemplo, o Pagando Mico eu tinha um sócio, então nós dois cuidava, né? O Macarrão Inbox eu tenho uma sócia, que é minha mãe, então ela me ajuda a cuidar. Aí o YouTube hoje eu não estou produzindo, mas ele rende dinheiro ainda. É uma fonte de renda vitalícia, né? Então, enquanto o povo está assistindo, vai passar anúncio e vai gerar dinheiro para mim. Os meus vídeos hoje, depende totalmente de mim. Ali realmente é só eu. E a agência também é só eu. Então são as duas coisas que eu tenho que realmente estar sempre ali. Não tem como outra pessoa fazer daí. Entendeu? Não tem um gerente para cuidar da agência e não tem como outra pessoa gravar os vídeos pro meu Instagram. Aí realmente eu tenho que estar nos dois. Agora o Pagando Mico eu tenho um sócio. O Macarrão Inbox eu tenho uma sócia que ajuda eu a cuidar, né? Que é minha mãe. Um beijo, mãe, deve estar assistindo também. Então, assim, são pessoas que Deus colocou na minha vida que me ajuda muito, cara, para os projetos continuar andando. Porque tem coisas que, por exemplo, o Macarrão Inbox eu não posso sair para fazer as compras. Então, minha mãe cuida de toda essa parte, né? E ela também é a chefe de cozinha. Todos os macarrão que saem lá, é ela que tá cuidando. Cara, muito bom. Já experimentei, acho que umas 3 vezes e diferenciado. Primeiro o conceito, né, Fábio? Parabenizar pelo conceito, que é diferente para nossa região. Quando você vê já toda a embalagem, toda a montagem da marca. Ele já vem o branding dele já é uma marca, já né? é a própria embalagem ali, todo o conceito. É um negócio que dá para ver que foi pensado antes de começar. Cara, pior que foi. Foi? Foi. Quando eu falei, pô, vamos fazer um negócio diferente, minha mãe tem um açaí. O açaí delivery rolinho. Então, ela já tem isso aí, tem acho que uns 8 para 10 anos. Ela e meu irmão, né? E aí, é uma família de empreendedor lá em casa. A gente, toda a vida, desde pequeno, a gente... Entendeu? Respira negócio. E aí, eu peguei e falei, cara, eu quero muito fazer alguma coisa que ainda não tenha em rolinho. Quero trazer alguma coisa nova que não tenha. Aí abri o delivery, né? E comecei a procurar. Procurando. Aí eu vi que tinha muita coisa, tipo, voltada pra hambúrguer, né? Espetinho. Só que a concorrência é muito grande, cara. E tem... Cara, eu sou consumidor. Eu amo espetinho. Eu amo hambúrguer, cara. Eu sei que tem uns caras aqui que não tem como a gente pegar. Né? Os caras brabo pra fazer mesmo o lanche, cara. Entendeu? Tem muita lanchonete boa demais, cara. Igual eu falei, eu sou consumidor. Cara, eu amo carne mesmo, hambúrguer, nossa. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer isso aqui. Aí eu peguei e falei, eu vou trazer um negócio diferente, vou trazer um macarrão. Aí comecei a dar uma olhada pra mim entender como que seria a questão de macarrão. Aí minha mãe pegou e falou, vamos trazer umas caixinhas diferentes também, né? Aí o que a gente tava pensando? Começar com pote. Só que daí no pote ia ficar um pouco estranho, né? Ia ser talvez um pouco mais do mesmo. Aí peguei e falei, eu vou tentar trazer as caixinhas que o pessoal come, né? Comida japonesa e tal, pra mim ver como que seria. Aí fui pedi umas embalagens pra mim dar uma olhada. Só que a embalagem que você pede, ela vem ou é toda estampada pra comida japonesa ou totalmente lisa, né? E aí comecei a desenhar no computador. Falei, cara, como que vai ser uma estampa para isso aqui? E eu queria um conceito que voltasse a ideia para Itália realmente, entendeu? O verde, o vermelho, branco, né? Então, assim, você vê a caixinha, você vai ver que é as cores da bandeira da Itália, entendeu? Então, aí... E minha família, né, meus descendentes, eles são, né, italianos. Italianos? Aham. Caramba. Então, aí eu peguei... E aí a gente pegou... Quando a gente começou... Os primeiros 6 meses, a gente usou essas caixinhas lisas. Até mesmo pra gente poder fazer um caixa legal e aí fazer o pedido, porque é caro pra trazer. Em grandes quantidades também, né? Não tem. E aí a gente pegou, fez um caixa legal e aí eu fiz o pedido. Aqui no Brasil mesmo, só que ainda assim é caro.
E aí veio. Aí quando chegou, eu falei, caramba, mano, é isso aqui, velho, que eu queria. E ainda tem coisas ainda que tá no papel, que ainda quero tirar pro macarrão in box ainda, né? Aí posteriormente, a gente usava aqueles talheres de plástico daqui mesmo, né? A gente colocava no saquinho, tudo enroladinho, belezinha, e mandava. E aí eu consegui um fornecedor que me passou os talher biodegradável, né? Então são talheres que você pode usar, joga no lixo ali, ele vai, com o tempo ele já dissolve já, entendeu? E Caramba. aí eu passei a comprar dele talher biodegradável e as caixinhas personalizadas que já vem, já é a marca mesmo, é igual você falou, o conceito todo dela ali. E aí a gente passou a entender as receitas. Tem receita que a gente fez lá no início que a gente nem faz mais, né? A gente trocou, colocou outras. Então, assim, tem coisa que minha mãe inventou ali e, cara, hoje é uma das receitas que mais sai, entendeu? Caracolino mesmo com frango e um molho de churrasco lá que ela faz. Hoje tá no top 3 ali e é uma coisa dela, um conceito Assim como dela. a rede social também é teste também, né, Fábio? É, Teste, se tem adesão do público, né? Por pra ver se mais aquele o, formato o vai produto, por funcionar. mais que, nossa, amei, apaixonei nesse produto na minha receita aqui, mas se o público não comprar, né? Se o público não pegar a ideia. E a gente tinha um receio de, será que o povo vai curtir? Por quê? Querendo ou não, o molho ele fica um pouquinho mais doce do que o normal, né? O tomate é um pouquinho doce, mas esse ele fica um pouquinho mais doce. Então a gente tinha esse receio, né? Daí foi passando, passando, e hoje é um dos pratos que mais sai, cara. Voltando um pouquinho, Fábio, a questão do YouTube, no seu começo de criação de conteúdo, uma das coisas que acho comum a muitas pessoas é a comparação, né? A gente comentou da trava, aquele medo de iniciar, esperar, né? Usar uma desculpa, né? Esperar estar com equipamento melhor, numa situação melhor para começar. E também tem a questão da comparação, né? Que muitas vezes trava algumas pessoas. Como é que foi para você lá no início essa questão de comparar? Você olhava também para o seu canal do YouTube e olhava para muitos grandes, isso te inspirava, isso te travava? Como é que você olha? Como é que era a comparação na sua cabeça? Cara, uma coisa assim que lá quando eu iniciei, né? Eu tinha uns 15 seguidores mais ou menos. E por um acaso eu conheci um cara, né, no Facebook também, produzia conteúdo também, chamava Gabriel. E aí o Gabriel, ele pegou e me adicionou num grupo no WhatsApp, bem no início do WhatsApp também. E nesse grupo tava os caras que eu acompanhava, tipo o canal Tô Ligado, né, do Hércules, Ronan Santos, do Almanac X. Passou nesse grupo também o próprio Peter do Ei Peter. Nerd, passou o Guilherme, que fazia Fatos Desconhecidos na época, né? Ele apresentava Fatos Desconhecidos, ele participou desse grupo com a gente. Então, assim, teve várias pessoas que passou nesse grupo e eu vou falar uma coisa pra você. As pessoas grandes não tiram onda com você. Você tá entendendo? É uma coisa assim que eu achava, que nem eu cheguei a comentar com você nos bastidores, que eu ficava quietinho no meu cantinho pra ninguém nem perceber. Por quê? Porque eu era o menor, eu tinha 15 seguidores, cara. Entendeu? Os caras, tipo, pô, o Hércules, tô ligado, ele tava acho, com 70 mil na época. 70 mil seguidores no YouTube era difícil Naquela época, demais, né? cara. Entendeu? Então, assim, Ronan Santos tava chegando em 100. A Fatos já era conhecida por causa das postagens que eles faziam no Facebook há 1000 anos, cara. Então, assim, eu ficava quietinho, porque eu tinha medo deles ver eu ali e falar, mas não, cara, todo mundo Estende a tratava mão, né? bem, todo mundo, sabe, era um grupo para realmente colaborar, para todo mundo crescer, né? E foi isso que eu acho que me ajudou muito a alavancar. Só que, aí, por outro lado, amigos, conhecidos, nossa, cara, muitas pessoas, você tem que parar com isso aí, cara. Isso aí não vai te dar nada, não. Isso aí não vai dar camiseta pra você, entendeu? Só que eu já tinha passado uma fase parecida com o blog, entendeu? Quando eu comecei o Rolinho Fofoca, era realmente ser só um hobby, só mesmo porque eu tava com tempo, entendeu? Eu falei, eu vou fazer umas postagens aqui. E aí eu fazia umas montagens, colocava uns barcos, quando dava uma chuvona, igual tem dado em Rolim, eu colocava uns barcos e divulgava, postava lá no Facebook e todo mundo compartilhava, porque era engraçado, entendeu? Então, assim, são dois pontos. Quem já é grande, cara, ou que tá produzindo pra também crescer, não vai tirar onda contigo. Agora, as pessoas que, às vezes, amigo, né, não tô dizendo que são todos assim, mas tem, cara.
né? No meu caso foi amigo, as pessoas muito próximas às vezes, né? Não a minha família não, minha família sempre deu apoio, cara. Meu pai, minha mãe, meu irmão, sempre me apoiou. Sempre apoiar. Entendeu? Sempre, sempre, sempre. Quando eu falei que eu trabalhava, né? Tinha carteira assinada, eu falei pra minha mãe, falei, ó, eu vou largar tudo, eu vou investir no YouTube. Sabe quanto seguidor eu tinha? 5 mil. Eu não ganhava nada. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, Fábio, faz o que você acredita que vai ser melhor pra você. E eu meti o pé e saí, cara. No mesmo dia eu pedi demissão. Entendeu? Então, assim, meu pai, minha mãe, meu irmão sempre me apoiaram, cara. Sempre, sempre, sempre. Então, eu acho que a base, né, que você tem que ter é as pessoas que te apoiam e se importar com isso. Agora o resto, ninguém vai pagar sua conta, cara. Vai chegar o dia 10 lá pra pagar a conta, a pessoa que falou que você não vai crescer não vai estar lá pra te ajudar. Entendeu? Você tem que fazer. Você acha que sem o apoio da família, seu caminho seria um pouquinho mais difícil, não? Seria, com certeza. Com certeza. Não que eu teria desistido. Não, eu continuaria tentando. Entendeu? Mas eu acho que me ajudou demais da conta, velho. Demais, demais. O dia mesmo que eu peguei e falei pra minha mãe que eu ia pedir demissão, cara, pra mim investir, né, de vez, cair de cabeça. Porque eu saía do serviço, cara, saía às 7 horas do serviço, né, 7 horas da noite, vinha pra casa, aí eu só jantava, ia pra frente do computador, né, fazer os roteiros. E eu levava alguns dias pra fazer esse roteiro, porque é muita pesquisa. Então, tipo, era muito cansativo. E eu ia dali, tipo, umas 8 horas até meia-noite, 1 hora da manhã, né? Aí eu não tava aguentando mais. Tava muito tempo desse jeito, apesar de não estar gerando dinheiro. E Deus é tão bom, cara, que eu pedi demissão nesse mês, aí trabalhei 30 dias, caiu o primeiro salário do YouTube. Um pouco a mais do que eu ganhava. Entendeu? Então, assim, tudo foi Deus mesmo, assim, sabe? E aí eu entrei de cabeça. Falei, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu vou fazer vídeo pra internet. E aí veio os outros projetos posterior. Falando de YouTube, Fábio, o que você... Quando você recebeu esse primeiro dinheiro, foi ali que você realmente olhou e falou, rapaz, dá pra ganhar alguma coisa daqui, dá pra virar como negócio, ou já lá desde o começo? Quando eu comecei no YouTube, eu não comecei pra hobby, cara. Quando eu comecei no YouTube, eu comecei falando, cara, isso aqui eu vou fazer pra fazer dinheiro. Porque eu já tinha uma visão que a galera tava ganhando dinheiro já com isso, entendeu? Só que hoje, se você criar um canal hoje com 1 ano mais ou menos, focadão, você consegue hoje. Tem vários meios pra você conseguir chegar lá, alcançar 100 mil, né, no caso 100 mil inscritos. E aí eu falo 100 mil inscritos porque vai gerar dinheiro quanto mais seguidor, Sim. mais anúncio, mais visualização, posterior mais dinheiro, né? Sim. Então, eu entrei para fazer vídeo pro YouTube já focado em realmente tentar me profissionalizar e fazer o canal dar certo para mim poder daí ganhar dinheiro, né? Então, assim, os outros acham que é simples. Ah, é simples, a gente vai, né, vai criar um canal aqui e vai ganhar. Não é, cara, não é simples. Se você não se dedicar, é igual eu tô falando, pô, eu trabalhava, eu era, né, tinha carteira assinada, chegava às 7 horas, aí eu ia jantar, tomar um banho rapidinho, 8 horas eu sentava no meu computador, saía 1 hora da manhã. Entendeu? Terminava de montar um roteiro, eu tinha que gravar. Ia gravar, gastava mais um dia. Gravando, editando, entendeu? Então, querendo ou não, né, aí depois você tem que editar o vídeo. Hoje a gente tem muita inteligência artificial, muitas ferramentas de inteligência artificial, né, Fábio, que auxilia essa questão até do roteiro, mas como era pra você lá no início? Como é que você tinha esse olhar pra um vídeo bom, pra quem dera tivesse um chat GPT naquela época, né, Fábio? Como é que era o seu feeling, às vezes, pra fazer um bom roteiro? Como é que era o seu brainstorming ali, que você analisava os vídeos? Eu vou aproveitar e essa pergunta eu vou usar como uma dica já também, pra quem tá começando. Pra quem tá começando, cara, o que eu fazia? Pra analisar, pra saber se eu ia ter um bom roteiro. Eu mudava a região do YouTube, né? A região nossa aparece Brasil, eu mudava uma região, por exemplo, sei lá, Estados Unidos. E aí, com essa região, apareceu em alta dos Estados Unidos. Todos os vídeos que estavam bombando lá. Eu pegava os vídeos de animais, né, os vídeos que já eram também de canal de curiosidade lá. Eu pegava aqueles vídeos que estavam bombando naquela semana, eu copiava o título, traduzia, aí eu entendia o que era,
assistir o vídeo da pessoa pra mim entender os pontos, por exemplo, aqui são 5 aranhas gigantes capturadas, vamos trabalhar nessa ideia. Aí tava a aranha tal, tal, tal e tal. Aí eu pesquisava sobre a aranha, eu descrevia o meu texto, né, montava todinho ele, aí eu ia gravar. Esse vídeo dele, vamos supor, bateu, sei lá, 3 milhões. A chance do meu pegar pelo menos 1 milhão era gigante, cara. Porque esse vídeo já tava testado e tinha funcionado lá. Por que que não vai funcionar aqui no Brasil? E nada me impedia de eu fazer isso aqui. Entendeu? Não tem uma regra que fala, você não pode copiar na cara. Entendeu? Sim. Pegar o vídeo do cara, trazer aqui, subir. Não. Agora eu peguei o tema dele, descrevi o meu e montei o meu vídeo. É o meu. E, cara, foram várias vezes que eu fiz isso e funcionou demais, demais e funciona até hoje. Entendeu? Lógico, depois eu comecei a criar os meus, né, os meus temas. Esse tema aqui é legal, cara. Por exemplo, um que explodiu foi sobre cobras gigantes capturadas. E muitas aqui no Brasil. Muitas, cara. E foi acho que um dos primeiros vídeos meus que bombou, assim, de pegar, tipo, 1 milhão e pouco. É tanto que eu fiz, eu acho que umas 8 partes desse vídeo, cara. Eu acho que tudo que dava pra fazer ali sobre esse tema eu fiz. E tudo bombava, mano. Tudo realmente, cara. Então, olha um vídeo que a galera tá fazendo lá fora. Cara, tem muito conteúdo de comédia, velho, fora daqui também, do Brasil. Entendeu? Que a pessoa pode olhar, replicar. E hoje, questão da IA que você falou. Cara, tem muita IA que você baixa o vídeo, joga o vídeo nela, ela tá... Por exemplo, o cara tá falando em russo. Você joga na IA, ele te entrega o vídeo dublado, cara. Entendeu? Exato. Ou ele transcreve o vídeo pra você ali. Então, cara, tem muitas ferramentas hoje que facilita. Que lá na época que eu comecei, não tinha, cara. Entendeu? Hoje já fica um pouco mais fácil. Então, para você conseguir viralizar, às vezes, um conteúdo, é mais fácil. E o que você acha, Fábio, qual que era a grande dificuldade daquela época e hoje, mesmo com as facilidades que tem, qual que é a grande dificuldade hoje? É você produzir assiduamente, cara. Constância, cara. Eu vejo que hoje tem... principalmente o Instagram hoje, cara. O Instagram, ele quer constância. Todo dia. E tem muitas pessoas que talvez ou não entendeu ou ainda não consegue manter essa constância. Entendeu? O Instagram, ele quer conteúdo. E ele quer entregar o teu conteúdo. Só que tem que ser um conteúdo interessante pra quem tá vendo. Se a pessoa ficou um pinguinho de tempo só e saiu, ele vai encurtar a entrega daquele vídeo teu ali e vai passar a entregar um vídeo do teu amigo. Se o vídeo do teu amigo foi mais interessante, ele vai segurar o seu e empurrar o outro. Pro outro viralizar. E naquela época já era difícil fazer manter uma constância de vídeo. É tanto que eu produzia, eu levava muito tempo para poder escrever, né, os roteiros do YouTube. E aí eu publicava 1 por semana, dava 4 vídeos no mês. Entendeu? E aí, um pouco do que eu acho que o Instagram, ele mudou bastante as regras, foi porque muitos entenderam que produzir mais ganharia mais dinheiro no YouTube. E muitos canais que produzia, né, conteúdo de humor ou conteúdo vlog, né, a galera passou a produzir em grande escala. Todo dia. Ou 2, 3 ali. Tem canal que eu vejo hoje que os caras publicam 3, 4 vídeos no dia. No dia. Entendeu? E aí, o que o Instagram entendeu? Se eles estão retendo mais público porque eles estão produzindo mais, a gente vai ter que fazer esse povo produzir mais. Então, a maioria das pessoas hoje, o que eles fazem pro Instagram? Produz pelo menos um vídeo por dia. E eu faço o quê? Eu publico um vídeo meio-dia, que é um horário excelente, né? Eu pego o meu melhor vídeo para esse horário, meio-dia. E aí, 6 horas da tarde, eu pego um vídeo que seja mediano, né? Pra mim intercalar. Porque daí eu publiquei um que é bom, né? E aí eu subo um outro só pra manter, né, ali tá postando meio que direto. Então eu tô conseguindo publicar 2 vídeos. Já tem um tempo já que tô publicando meio-dia e 6 horas. Meio-dia e 6 horas. Se o vídeo às vezes do meio-dia não foi tão bom, aí eu tento realmente subir um vídeo muito bom nesse da parte da tarde. E muitas das vezes esse vídeo das 6 horas, ele explode e puxa o outro. O que seria o vídeo muito bom? Como é que você avalia? Cara, um vídeo muito bom... Ou vídeo bom, o que você, antes de produzir o conteúdo, como é que você já avalia que ele vai ser bom? Eu olho comentário, porque eu faço react, então eu não posso assistir o vídeo. Por exemplo, você me manda um vídeo.
E aí eu pego, acesso ele, dou pause pra mim não ver o vídeo. Tem que ser na hora ali, entendeu? A hora que eu estiver gravando, Natural. a reação tem que ser natural. Se eu assistir um vídeo e depois eu ir reagir, ele não tá natural. Pra mim, às vezes eu não consigo. Às vezes eu vou rir muito na hora que eu vejo e depois eu não vou achar tanta graça. Já teve isso já. Então o que eu faço? Eu acesso, né? Você me mandou o vídeo, eu acesso o vídeo, pauso, aí eu olho quantidade de compartilhamento primeiro. Se muita gente tá compartilhando, esse vídeo é interessante. Aí eu olho o número de comentários. Tem bastante comentário. Eu entro nos comentários pra ver se às vezes não estão reclamando, se não, tipo, se não virou uma coisa ruim aquele vídeo. Se tem muito comentário engraçado, eu falo, esse vídeo é legal, cara. Entendeu? E as curtidas são as 3 coisinhas que eu olho ali, porque eu faço react. Então é o tipo de coisa que hoje eu analiso, é isso. Só que já teve falhas já, porque já teve muito, tipo, enorme de comentário, bastante compartilhamento. E às vezes eu assisti o vídeo e eu não achar tanta graça no vídeo, entendeu? Aí esse vídeo acaba que não vai pro ar. Mas, cara, 90% dá certo. Então eu faço isso hoje. Pra quem faz react, a forma que eu uso é isso. Como é que você olha hoje, Fábio, a questão de YouTube, Instagram? O que tem diferença? Como é que foi essa virada sua também para se dedicar não somente, mas muita da sua energia hoje tá, né, no Instagram? Como é que foi essa virada? Como é que você enxerga as duas plataformas também? Cara, eu quero voltar a fazer vídeo pro YouTube, entendeu? Eu tenho tanto projeto guardado na gaveta, cara, tem tanta coisa, só que, tipo, é só eu pra fazer, né? Então, daí vai ficando na gaveta, mas eu quero voltar a fazer vídeo pro YouTube ainda, né? Voltar pra fazer esse nicho de curiosidade, eu acho muito legal. O que eu vejo pra mim, assim, de diferença, uma grande diferença, é questão realmente de fechar a questão de, por exemplo, um anúncio, né? Pro YouTube era um pouco mais burocrático, já pro Instagram, né, eu acho que por ser um pouco mais rápido, talvez, ali, as coisas, né, acontecer mais rápido, acabou sendo um pouco mais fácil, sabe? Quando eu ia fechar um anúncio pro YouTube, era um pouco mais complicado. Agora, quando eu vou fechar um anúncio, às vezes, pro Instagram, né, para mim, eu vejo que a aceitação acaba sendo um pouco mais rápida, né? Então, talvez a diferença para mim seja essa. E quando foi que você partiu do digital? Que ano que foi que você começou o Macarrão? 2 anos atrás, você falou? 2 anos. Você percebeu algumas diferenças, Fábio, quais foram as vantagens de você já ter esse pensamento do digital e o que você precisou rever algumas coisas? Falou, isso não era da maneira que eu pensava. Porque você acaba, uma coisa é você criar o conteúdo lá pro YouTube, né, no canal Mais Curiosidades, a outra coisa é os seus vídeos atuais, por exemplo, de React. Outra coisa é você criar conteúdo para uma marca, né? Digamos assim. O que você percebe que você trouxe de bagagem boa já também e o que é diferente? Cara, eu acho que um pouco a seriedade que a gente tem que tratar ali, né? Quando eu ia gravar pros outros projetos, era tudo um pouco mais descontraído, vamos dizer assim. Ali não, ali é uma coisa um pouco mais séria. Ali você tem que realmente montar uma estratégia. Por exemplo, quando a gente foi lançar o Macarrão, né? Que a gente foi lançar a marca Macarrão Inbox, né? Eu fiz 30 dias de anúncio, né? Na Meta, né? Tanto Instagram quanto Facebook, né? Foi bem para poder engajar a marca, para trazer as pessoas para entender o que seria, né? Então, assim, tem toda essa parte de estratégia mesmo ali. Agora, já pro anterior, já era um pouco, tipo, já vinha do YouTube, né? Era um conteúdo meio similar ali, vamos dizer. Era mais conversar com as pessoas, né? No YouTube era mais passar informação, mas tava vindo do mesmo nicho, eu já conversava com as pessoas no Instagram também, né? Então, pro projeto Pagando Mico foi mais tranquilo. Agora, pro delivery, não. O delivery realmente a gente teve que montar algumas estratégias de lançamento, né? Até mesmo até hoje a gente vai lançar alguma coisa, uma receita nova, a gente faz toda uma estratégia antes para poder entender, né? A gente faz as pessoas conhecer um pouquinho, né, do que vai ser, o que é o conceito, como que vai estar, o que o prato vai ter. E aí, então, talvez seja isso. Nessa sua caminhada, Fábio, você falou que desistir nunca foi uma opção. Não. Mas quantas vezes você acha que já teve que reajustar a rota, digamos assim? Cara, Teve alguns momentos marcantes, assim, que você olha pra trás e falou, olha, esse aqui eu precisei guinar pra esse lado, precisei...
Quando eu pedi demissão, um pouco depois, eu tive uma conversa muito longa com Deus, cara. Entendeu? Eu sou da minha família religiosa, eu também, né? Então a gente é muito devoto a Deus. E eu realmente, eu tive uma conversa ali, assim, eu cheguei em casa e, tipo, da rua, e não tinha nada dado certo ainda. Nenhum vídeo tinha estourado, tanta relevância. E aí eu peguei e realmente tive uma conversa com ele, né? De chegar a chorar, assim, tá ligado? E não saber por que às vezes não tava funcionando. E é o que eu comentei com você uma vez, que às vezes a gente tem as coisas na mão pra poder fazer funcionar e a gente não, às vezes só não sabe que tem que colocar aquela peça ali pra funcionar. E eu tinha trabalhado num site, né, um site de notícia, e a gente recebia muito sugestão de pauta, né, no e-mail. E aí eu peguei um dia e falei, cara, se eu pegar e mandar sugestão de pauta pra alguns sites. E aí eu peguei alguns sites da região e enviei sugestão de pauta. Foi o primeiro vídeo que estourou. Entendeu? Eu pegava o roteiro, colocava, mandava com o link do vídeo. Entendeu? E aí foi o primeiro vídeo que funcionou, que deu certo, né? Acho que pegou no primeiro dia uns 200 mil visualização. E então, assim, de dificuldade, cara, querendo ou não, a gente vai passar. Entendeu? A gente tem que tentar sobressair. Como é que você se divide hoje? Como que eu me divido hoje? Nesses todos os afazeres aí de... Cara, a agência todo dia, né? Então a agência eu abro ela 9 horas e fecho às 6. Aí, às vezes consigo fechar um pouquinho antes, mas normalmente fecha às 6. Aí eu abro o macarrão. 6, 6 e meia eu abro o macarrão, né? O delivery. Aí a gente atende até às 10 só. Só no horário da janta. Esse é o que a gente tá fazendo. Aí os meus vídeos eu consigo ir separando conteúdo durante a semana. Eu gravo uma vez por semana, só. Em torno de 1 hora e meia. Então aí eu gravo muito vídeo. Eu tiro esse horário pra gravar, geralmente numa folga minha, né, numa segunda-feira. E aí eu gravo, sei lá, uns 50 vídeos. Daí desses 50, às vezes alguns acaba que não fica legal na hora que você vai fazer os cortes, na hora que vai editar. Aí não fica interessante, eu já tiro fora. Essa questão de otimizar o tempo, você falou de gravar em um dia só, eu acho que é algo fundamental para alguns tipos de negócio, né? Óbvio, né, Fábio, que alguns criadores de conteúdo precisam criar o conteúdo ali diário, né? Diário. Mas em determinados casos dá para você adaptar e utilizar essa estratégia, né? Você acredita que isso é uma ótima maneira também de otimizar tempo, de você conseguir demandar energia, porque a gente vive num mundo hoje de distrações, né? E eu ouvi esses dias um vídeo também, assistindo um vídeo, que esse é o ano também das distrações, né? Que vai ter Copa do Mundo, eleições, então, tipo assim, mantenha o foco nos seus projetos, né? Nas suas coisas. Você acredita que essa maneira que você achou também foi muito assertiva pro seu caso? Quando eu comecei a fazer assim, eu nem imaginava que seria uma maneira assertiva pra isso. Eu realmente precisava, eu tinha pouco tempo, mas eu queria fazer aquele projeto andar. Entendeu? Então eu acho que nem do jeito que dava. Nem pensei nisso na época, eu queria fazer andar. Lembra que você perguntou? Sim. Começa agora? Não, eu vou fazer acontecer agora. Há uns 5 meses atrás aconteceu um fato e, né, um dos projetos ia ficar em pausa. Aí eu falei, cara, eu não posso parar. Eu tenho que continuar isso aqui. E aí eu falei, cara, e quando que eu vou gravar? Aí eu falei, não, já vou separar um conteúdo e aí na próxima folga eu já vou sentar e vou gravar. E aí eu sentei e gravei eu acho que uns 15 mais ou menos na época, né, 5 meses atrás. Né? O meu Instagram também tava parado, né, então assim, era uma foto a cada 3, 4 meses que eu postava. E aí você tentar trazer o engajamento pra ali, eu falei, cara, isso aqui vai demorar. E não, velho, no segundo mês já tava explodindo lá em cima, entendeu? Então assim, volto a dizer, eu também usei o mesmo artifício que eu tinha usado no YouTube. Peguei, como eu faço react, coloquei lá na busca do Instagram, react. Aí peguei react de humor. Vários vídeos, cara, que o pessoal já tinha reagido e tinha funcionado. Aí eu fui procurando os vídeos. Aí selecionei uns 10, 15, aí gravei. Aí uns 3, 4, explodiu.
entendeu? Aí hoje, graças a Deus, eu não preciso fazer isso. Hoje eu gravo um story. Gente, me manda vídeo, tá? Os vídeos que vocês acharem engraçado. Mano do céu, tem gente que me manda vídeo, tipo, todo dia, cara. Então, assim, eu fico feliz demais com isso, cara. Né? Eu não imaginava que as pessoas iam abraçar tanto esse projeto. Te surpreendeu? Demais da conta, cara. Demais mesmo. Eu acho que foi um dos projetos que eu não tava acreditando que talvez teria uma relevância tão alta tão pouco tempo, né? De, tipo, relevância de conseguir alcançar o público que hoje tem, entendeu? Então, assim, foi realmente uma coisa que hoje eu ainda olho, eu abro lá pra ver os insights, né? Aí vejo o número lá em cima, eu falo, gente, como, cara? Como? Entendeu? E, tipo, é o meu dia a dia. Eu pego, gravo e eu dou risada das coisas que eu acho engraçado realmente. Os que eu realmente não acho engraçado não vai pro ar. Entendeu? Às vezes, que nem eu já falei, às vezes eu já vi um vídeo muito tempo atrás, eu já sei como que é o vídeo, eu sei que ele é engraçado, só que daí eu não vou ter aquela naturalidade ali. E aí onde que eu acabo que não gravo. Ou às vezes, quando eu tô assistindo, que daí eu entendo, falo, é o vídeo que eu já vi. Aí eu vejo que não tá natural, cara. Mas na grande maioria, sempre eu consigo extrair um conteúdo legal ali. Show. Antes da gente seguir, Fábio, vou agradecer as empresas, parceiras e patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast. Agradecer a Farol Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, essas empresas presentes aí com o Momento Chave Podcast desde antes mesmo, né, do nosso primeiro episódio, lá em 15 de novembro de 2024. Agradecer também a Credit Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, na pessoa do Júnior aqui em Rolim, do Max lá em Cacoal, toda a produção do Momento Chave Podcast, a Master Copiadora, né, que é quem fornece os kits personalizados aí para os nossos convidados. Agradecer ao Estúdio Vivance também, ao Simon e à Joyce, e toda a equipe lá do Estúdio Vivance. Prosseguindo, Fábio, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua mentalidade de empreendedor. O Fábio, você considera que você tem uma mentalidade realmente de empreendedor? Cara, eu gosto de criar alguns projetos, né? Que nem eu falei, eu tenho alguns projetos ainda na gaveta que ainda talvez não seja a hora ainda de trazer, mas futuramente eu ainda quero fazer algumas outras coisas. Eu não sei se isso é ter mentalidade de empreendedor, mas eu sempre tento, cara, né? Que nem o lance do macarrão em box, né? Trazer uma coisa nova, porque Rolim não tinha. E aí a gente acaba investindo um pouco de tempo para poder fazer acontecer, né? Para poder fazer caminhar. E a cidade, eu acho que a cidade comporta muita coisa, cara. Tem tanta coisa que dá pra trazer pra Rolim de Moura de novo, sabe? E é tanto que é o que eu falei, tem alguns projetos ainda que tá na gaveta que um dia ainda vai vir. Tem mais alguns deliveries que eu tenho interesse, às vezes, em começar também. Só que pra estruturar tudo isso, demanda tempo, demanda pessoas, né? E investimento também. Mas eu sei que né, vai sair do papel ainda. Aí eu não sei se isso é ter mentalidade de empreendedor. Eu sei que para ser empreendedor, a gente vai correr muito risco, né? Empreendedorismo é isso, a gente vai correr risco. E vai acabar ficando devendo um pouco, vai ter lucro, às vezes a gente vai ter um mês que não vai ser tão interessante, né? Eu já passei por isso, passei no macarrão, passei também na agência, passei até mesmo no YouTube, de ter mês assim que ter longos meses de bons lucros, e aí às vezes chegar num mês que eu não sei se não entrou tanto anúncio que às vezes não foi tão bom, né? Mas são fases, né? O que você acha que diferencia alguém que tem resultado de quem não tem, às vezes fazendo a mesma coisa? Se alguém começasse hoje também, seja um Instagram de React, seja um canal do YouTube, estilo Mais Curiosidades, seja alguém que criou um macarrão na caixa, e o que você acha que diferencia quem tem resultado de quem não tem? Constância. Vou voltar na constância. Realmente, você pode fazer a mesma coisa que eu. Se você não fizer, por exemplo, eu tô postando 2 por dia, né? Se você tem uma constância similar ali e procurar um conteúdo que seja interessante, porque eu vejo que também tem pessoas que têm uma constância, mas às vezes o conteúdo que ela tá levando não é tão interessante. Entendeu? Então tem esse tipo de coisa, né? No meu caso, por exemplo, eu analiso a questão dos vídeos, se realmente tem possibilidade de ser um viral, se tem, né, a possibilidade dele viralizar ali, se tem muito comentário, se as pessoas
realmente vão engajar com aquele vídeo, né? Então tem isso, tem pessoas que às vezes faz a mesma coisa que eu e talvez não alcance, né, o mesmo número ali, vamos dizer. Um exemplo, quando eu comecei, eu tava com 39 mil, quando eu comecei a fazer os react, 39 mil seguidores. E tinha um cara que eu via os vídeos dele direto na For You, o cara tava com 59. Hoje eu tô chegando nos 250. Só que esse cara, eu acho que ele viralizou muito mais vídeo do que eu, que ele tá com 500 mil de seguidor. Entendeu? Então, assim, e fazendo a mesma quantidade. Só que na época eu tava fazendo um vídeo, ele já postava 2. Entendeu? Então, assim, ele cresceu quanto de lá pra cá? Né? Eu tava com 39 e ele com 50 e pouco. Hoje ele com 500 mil e eu indo pra 240. O quanto você acha que é constância e o quanto é talento também, digamos assim? O quanto é disciplina, o quanto é talento na produção de conteúdo também? Ah, cara, Se fosse pra atribuir porcentagens assim. Cara, porque só a constância não vai se você não tiver o feeling, muitas vezes, que você já tem de produção de conteúdo. É tudo isso que você... Que seria, no caso, a parte de talento que você fala? Isso, digamos, esse feeling, né? O Cara, talento, muitas vezes, é o cara ter a melhor estrutura, já saber o conteúdo, mas o cara não tem a constância. Cara, eu vou dividir, eu acho que meio a meio, 50 pra cada um ali. 50%. 50%. Eu acho que seria uma coisa bem interessante, talvez, ali. Porque se a pessoa tem, né, talento pra fazer aquilo ali, já é um meio caminho andado. Tem muita gente que tem talento, mas às vezes o conteúdo que escolhe não é tão interessante, né? Então, por exemplo, vou usar a agência, por exemplo. Se eu fizesse um canal, uma agência, né, um canal da agência Infinity, para produção de flyer, vamos supor, arte para evento, vamos dizer, e eu ensinasse pessoas a fazer isso. O número de pessoas que quer aprender isso é muito pequeno, né, para trabalhar nessa área. Mas as pessoas que querem um conteúdo de humor é maior. Eu posso criar 4, 5 vídeos durante, né, o dia para a agência, mas ela não vai crescer tanto quanto o meu. É eu mesmo produzindo para ambas. Eu tenho talento para fazer aquilo ali. Eu acho que o meu serviço naquilo ali é um serviço bem interessante. Olhar pro público também, para aquele público daquele nicho. Que é o nicho, cara. O teu nicho, às vezes, vai determinar o quanto tempo, às vezes, você vai levar para crescer. Entendeu? Tem tipo uma jogadinha pra você poder ver esse tipo de coisa. Entendeu? Se você não ter mais ou menos uma noção, às vezes vai demorar bastante tempo. Tem algum erro, Fábio, que te ensinou bastante, mais do que todos os números aí? Ou teve algum ajuste que você teve que fazer que ali mudou o jogo? Eu demoro muito confiando nas pessoas, cara. eu tenho esse problema. Eu acho que altos e baixos que você passa na vida te ensina muito. Num modo geral, eu acho. Não tem uma coisa, tipo, que determinou. Mas eu não sei, ao longo do tempo, eu demoro a confiar. E é algo que você concorda que hoje é difícil alguém crescer sozinho, digamos assim? Tem algumas exceções, talvez o Instagram de React, por exemplo, seja uma exceção. Você pode continuar ali, é você, otimizando seu tempo, mas digamos que o macarrão, a agência, conforme a proporção vai aumentando, é difícil você manter sozinho, né? Cara, até os React é difícil. Porque eu faço React. Eu reajo a vídeo de outras pessoas. Se essas pessoas acharem ruim de eu reagir aos vídeos dela, acabou. Ou as pessoas não te mandassem nada e você gastar mais tempo procurando também. Também. Então, assim, hoje, até os React a gente não cresce sozinho. Eu reagi a um vídeo de um rapaz chamado Iago. E aí eu reagi, tava numa página aleatória, então eu não coloco lá, tipo, na descrição o dono do vídeo, né? Só quando tá na página da pessoa, oficial, né? Daí eu pego o arroba da pessoa e dou os créditos ali. E aí eu não tinha acreditado porque tava numa página aleatória. E aí, por um acaso, eu acho que pegaram esse vídeo e mandaram pra ele. Daí eu reagi no vídeo dele. Aí ele me mandou mensagem. Ô, mano, que legal, cara, satisfação você ter reagido. O cara foi muito simpático, velho. Bem gente boa pra caramba.
E aí eu peguei e falei, não, mano, vou acreditar, porque eu nem sabia, né? Não tinha teu arroba. O meu eu deixo o arroba lá em cima, né? Nos meus vídeos. E o dele não tava em parte nenhuma do vídeo. E aí eu fui lá, acreditei. Aí ele posteriormente postou um outro vídeo e me mandou, falou, véi, esse vídeo aqui vai bombar, cara. Se você quiser reagir, eu tô até te mandando ele pra você dar uma olhada. E aí ele postou o vídeo, e o vídeo eu esperei alguns dias, porque mesmo que o cara posta hoje e autoriza, eu deixo um tempo pra ver como que vai ser a reação do vídeo e tal. E aí o vídeo bombou, cara. 3 dias ele tinha feito 7 milhões de views. Caramba. E eu reagi a esse vídeo. E um dia eu bati 1 milhão de views nesse vídeo. Então assim, e aí ele postou um outro, acho que antes de ontem, ele já me mandou, falou, véi, esse vídeo aqui vai bombar, mano. E assim, então, querendo ou não, a gente acaba dependendo de outras pessoas também, né? Eu dependo de criadores de conteúdo, eu dependo de vídeos engraçados, né? Então, assim, querendo ou não, a gente depende de pessoas. Do macarrão. Direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente, entendeu? Então, assim, querendo ou não, a gente vai depender. Fábio, você se considera um dos principais criadores de conteúdo, digamos, aqui da nossa região, do estado? Cara... O que você... Para você tem diferença também o criador de conteúdo do influencer? Como é que você analisa esses dois termos aí? Cara, criador de conteúdo é a pessoa que cria conteúdo ali, né? Vamos dizer, diariamente ou semanalmente, que seja, né? A pessoa tem que criar conteúdo, né? Então, se a pessoa cria uma vez ou outra por mês lá, não sei se seria, né, o termo correto ali. E influenciador é pessoas que às vezes, por exemplo, a pessoa trabalha com moda, vamos dizer, sei lá, uma modelo famosa, né? E aí ela influencia outras pessoas a comprar determinada marca. Por exemplo, eu tomo só água da Linda Água. Então, ela está influenciando a massa que segue ela a comprar esse produto. Entendeu? Influenciadora. Aí, mas o serviço dela é outro. Ela não cria conteúdo. Ela é uma modelo, ou ela é fotógrafa, ou ela é, enfim, outra coisa. Agora, criador de conteúdo é a pessoa que realmente a pessoa vai criar conteúdo para uma massa, o público que seja, né, no caso. Então, assim, pelo menos na minha cabeça é isso, né? São coisas diferentes. Você se considera criador de conteúdo? Cara, de todo... Numa transição para influenciador? De todo o material que eu produzo, cara, eu, né, tanto YouTube quanto esse projeto de humor, outras coisas que, né, que a gente trabalha, eu acho que sim, tanto criador de conteúdo quanto influenciador, porque querendo ou não, tem uma massa que me segue, que eu consigo, né, eu já trabalho já criando conteúdo e eu consegui fazer uma base de fãs ali, vamos dizer assim. E aí com isso, tem pessoas que realmente compram os produtos que eu anuncio no caso, né. E olhando para seus números e olhando os influenciadores que tem, outros criadores de conteúdo na região, você acha que o pessoal tende a valorizar também mais o que é de fora? Isso é algo que já foi tratado em alguns episódios aqui que eu comento com algumas pessoas. Porque você tem números expressivos, só que não é de agora, né? Não é de 2025, 2024. Então você tem números expressivos de YouTube aí antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, como é que você analisa, Fábio, essa questão da valorização da criação de conteúdo também? Quando a gente fala para a gente fala de São Paulo, que é um grande centro hoje do país, lá tá todo mundo, lá é o berço dos criadores de conteúdo, lá você chegar com a câmera, se alguém estiver gravando, isso é natural, né? Mas para cá, como é que você viu isso nessa construção de YouTube, pagando mico e agora também? Cara, se tratando de público, hoje a aceitação é um pouco maior, mas ainda assim é um pouco fechado na questão de patrocinadores, talvez, entendeu? Pra pessoa entender, né? Porque a gente entende, a gente trabalha com isso, a gente sabe a questão de número, como que funciona, se tá bom, se não tá, mas às vezes você vai apresentar, às vezes, pra uma pessoa, a gente sempre tenta fechar, né? Leva tudo mostradinho, os insights e tal. E aí, às vezes, essa pessoa ela não entende muito daquilo ali, porque não é a era dela, ela nunca se ligou muito, né? Então, assim, é um pouco difícil nessa parte. E se tratando de influenciador com influenciador, né? O nicho de influenciadores aqui no estado, e, cara, eu vou ser sincero,
quando eu fui para Ikemes, foi diferente de qualquer outro lugar, às vezes, que eu já tenha ido, entendeu? Eu não sei se lá as pessoas acabam valorizando mais, sabe? Eu não sei, eu fiquei uma semana lá, fui a trabalho, né? E foi totalmente diferente, cara. Realmente, ali parece um pouco com o que você falou na questão de São Paulo, sabe? Então, assim, ali o tratamento foi diferente, as pessoas parece que via diferente, né? Um pouco Rolim de Moura, porque a gente também nasceu aqui, eu sou daqui, né? Então, eu cresci aqui. Às vezes, a pessoa que eu topo na rua vai fechar um anúncio, eu corria na frente da casa da pessoa, jogando bola. Então, assim, eu não sei se isso se influencia um pouco na visão da pessoa. Por que que eu falo? Tem outras influenciadoras que já veio pra Rolim de Moura que o tratamento foi a mesma coisa quando eu fui pra cidade dessa pessoa, entendeu? Então, você fica parecendo tipo um artista, sabe? Quando você vai. E aí, quando a pessoa veio pra cá, eu tive a mesma percepção de que as pessoas de Rolim teve o mesmo tratamento com essa pessoa. Entende? É o que você falou na questão de ser de fora, né? O tratamento de um jeito e a gente ser daqui, o tratamento ser de outro. Mas quando vai lá pra fora, daí é outra visão. Outra coisa. Entendeu? Eu acho que é isso. Fábio, e a questão da agência hoje, puxando um pouquinho pro seu lado de prestador de serviço, você com toda essa bagagem de rede social, o que você ainda falaria para empresários que não investem, ou investem muito pouco, ou não têm uma certa estratégia ali de rede social, seja para o seu negócio, seja um profissional liberal, seja uma empresa, né? Você observa isso que você acabou de dar uma deixa aí, né? Que talvez na nossa região muitas pessoas ainda não estão antenadas para isso, né? O que você visualiza hoje dessa... Como é que está o nível dos empresários hoje? Que você tem tanta bagagem para falar como um prestador de serviço, né? Para sentar na mesa para fazer uma reunião com o empresário, quanto tendo negócios também e visualizando a rede social a seu favor, né? O que você acha que tá o nível do pessoal hoje? É o que eu falei, tem muitas pessoas que ainda talvez não entendeu que o jogo mudou, né? O jogo hoje, realmente, grande parte dele é internet. Você querendo ou não, é internet. E uma dica assim que eu deixo, se você não entende de fazer um anúncio, às vezes, na internet, procure uma pessoa que entenda, né? A gente já conversou nos bastidores, você é uma pessoa que entende, né? Você sabe como que é, você sabe o caminho, você sabe o que tem que ser feito, né? Então, assim, hoje, realmente, cara, a divulgação é na internet. Ou seja, num podcast, ou seja, com um influenciador, né? Ou um criador de conteúdo para colocar tua marca num vídeo, ou você conseguir fechar com uma pessoa que trabalhe fazendo os anúncios, usando Facebook, Instagram, né? São coisas, principalmente eles, porque a gente consegue focar, por exemplo, um anúncio para aparecer só aqui na cidade. Entendeu? Então, assim, hoje, querendo ou não, é isso. Antes, cara, você ia no centro, toda hora tava passando alguém e te entregava um folhetinho pra você ver de alguma loja. Um açougue, promoção num negócio. Hoje não tem, cara. É bem raro você ver isso. Eu, particularmente, eu não vejo. É muito pouco mesmo. Na porta de casa antes passava. Os caras passavam e deixavam na cerca lá assim, encostavam o papelzinho ali e deixava ali. Hoje quase não tem, cara. Acabou até o carro da Entendeu? melancia, o Acabou. carro do ovo. Tinha muito, tinha muito. Hoje não tem. Não tem mais, né? Hoje é Rapaz, tudo que... até picolezeiro você quase não vê na rua hoje. Você tá entendendo? Então, assim, querendo ou não, hoje o foco... E vou te falar mais. Às vezes, tem pequenas empresas que acham que mas minha empresa é muito pequena, eu não vou conseguir fechar. Você fez o orçamento pra você saber? Se eu pedir um orçamento pra você, você vai me cobrar o teu orçamento? Só pra mim saber? Não, cara. Faz um orçamento, vê o preço, vê quanto que vai ficar, qual é o custo pra poder fazer isso aqui. Qual que é o custo pra mim colocar minha marca aqui? A gente teve um intervalo, você falou das marcas que tá te acompanhando desde quando começou. Você acha mesmo que se não tivesse retorno pra essas empresas iam estar com você, Bruno? Você dá retorno pra empresa. E o interessante, então, é o quê? Fazer um orçamento. Como que fica? Qual que é o valor? Quanto que é? Como que funciona a inserção?
Ô, Bruno, tem outra coisa que você consegue fazer de anúncio aqui? Tem como encaixar isso em outro lugar que às vezes fica um pouco mais viável para minha empresa? Porque hoje o que eu vejo é isso. Tem muita empresa que é pequena, não quer entrar, às vezes, fazer um anúncio no digital porque fica com medo achando que é burocrático ou é muito caro. E não é. E por que você acha que... Você acha que a quantidade de pessoas na nossa cidade, você acredita que é a mentalidade dos empresários? Por que você acha que o nível de maturidade digital às vezes é ainda baixo? Porque eles são focados na empresa. Eles são focados em crescer o número da empresa. Mais venda, mais venda, mais venda. Não estão errado. Você tá entendendo? Não estou falando isso, né, como sendo algo errado. Não é. Só que se tem uma forma de tua empresa às vezes aparecer mais e ter uma lucratividade maior, nada te impede de testar. 1 mês, 2, 3. Quando eu vou fazer um serviço de anúncio, eu sempre explico, cara, vamos trabalhar pelo menos 3 meses. A gente monta uma estratégia para isso aqui, né? Qual que é a ideia para a gente fazer durante esse mês, o próximo, para a gente poder tentar trazer esse público. Qual que é o público que você precisa? Qual que é a idade de público que você precisa que venha para cá? Entendeu? Então, hoje facilita demais, cara. Você sabe disso, você faz isso também. Então, assim, é a melhor coisa, cara. Em vez de você, às vezes, pegar e, né, se você tem um capital interessante para fazer tudo isso, cara, show de bola. Né? Por exemplo, anúncio no papel, né, no folheto para entregar, às vezes, na frente da tua loja ou numa feira, né, alguma coisa nesse sentido, excelente. Mas, hoje, o jogo é no digital. Se tu não separar um pouquinho de verba para você fazer, é difícil, cara. Hoje com muito pouco você alcança uma grande massa, né, Fábio? Alcança, cara. Às vezes tem muita gente que ainda não está no digital e se prende e acha que na porta da loja passa 10, 20 pessoas no dia lá. E o cara fica com receio, às vezes você mostra, você explica, ou por A mais B, o cara vê o anúncio dele na cara dele ali, mas ainda fica com receio de investir, né? Ué, por exemplo, eu sempre falo, os meus vídeos, cara, é uma vitrine para as pessoas. Essa semana agora, cara, teve 3 vídeos que estourou. Cada um 1 milhão. Agora imagina, cada vídeo desse, 1 milhão de pessoas tá vendo a tua empresa. Você tá entendendo? E teve outros vídeos com 100, 1.000, 200, 80, 30, né? Tem vídeo que às vezes não deu tanta relevância, não teve tanto alcance. Mas, querendo ou não, às vezes podia estar um anúncio do carinha ali da esquina que faz, às vezes, um lanche, né? Mas o negócio é que, às vezes, a gente... são muitas empresas, né? No Rolim. Então, é complicado a gente visitar todas. Mas sempre eu passo, às vezes, em alguma lanchonete, eu sempre falo meu serviço. Ó, eu trabalho com isso, faço isso, tenho esses números, né? Se às vezes você tiver interesse no orçamento, a gente pode conversar melhor, né? Então, e eu vou tentando levar. Você falou do digital, né, Fábio? E aí, agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você também. Você consegue deitar na cama ali e rolar uns 5, 10 Reels ali sem ter a cabeça de criador de conteúdo? Não. Só para dar uma relaxada? Nunca, cara, nunca. Toda vez que eu coloco, às vezes, um filme lá, né, uma série, aí pego o celular, tô lá de boa. Aí, de repente, eu vejo o vídeo começou legal, eu falo, opa, esse vídeo aqui é muito legal. Às vezes é um vídeo que, por exemplo, eu vi, sei lá, 10 anos atrás, sabe? E aí eu falo, nossa, cara, nunca mais eu vi esse vídeo, velho. Tava esperando ele aparecer aí. Eu podia assistir e curtir o momento, mas não. E vou lá, salvo o link dele e falo, agora, segunda-feira, eu vou gravar isso aqui. Só a cabeça mudou. Cara, não tem como, entendeu? Ali... É sempre. Só que aí entra num contraponto. Por exemplo, quando eu tô no Instagram do macarrão, só que daí também é cabeça de empreendedor, porque daí eu tô no macarrão. Você veste quantas roupas diferentes no dia? 2, 3, eu acho. Igual o Julius do Cris. O papai vai trabalhar. 3 empregos. Aí, Rochelle, 6 horas você me acorda. Aí, tô no Instagram do Macarrão, né? Do Macarrão Inbox. Aí, eu vou no feed ali, né? No For You dele, fico olhando. Aí começa a aparecer as receitas, né? E, tipo, eu sigo algumas páginas, tipo, americana, libanesa, umas receitas diferentes mesmo, assim, sabe? Aí eu vou olhando e falo, rapaz,
rapaz, isso aqui, cara, é legal, velho. Aí eu já salvo o link também. Eu falo, isso aqui eu vou testar final de semana pra ver. Então, querendo ou não, acaba também sendo a mesma cabeça de... Não para, mano. O que que você visualiza de negócios? Como é que você visualiza o Fábio daqui a uns 5 anos? Eu queria estar aposentado, mas acho que não vai rolar, não. Tá começando agora, pô. Ah, eu tenho uma sociedade com meu pai também. Com seu pai também? Meu pai Por mexe quê? com madeira e a gente tem um caminhão de sócio e um trator. Eu sempre tem que ter algumas coisas ali pra dar dor de Só cabeça também. que eu não cuido, aí é meu pai que resolve. Mas então assim, eu só não sou sócio do meu irmão ainda, mas tô tentando comprar uma parte da empresa dele também. Quem sabe um dia. Meu irmão mexe com lavagem automotiva. Acompanha o trabalho do Frank, muito E bom. aí, é lavagem detalhada, né? Então, lá no espaço automotivo, lá o serviço dele é da hora, cara. E aí eu tô tentando ver se eu consigo. Eu tô brincando na parte de comprar, mas a gente vai tentar até final do ano estruturar pra ele ter. Pra ele dar aula disso, né? A gente montar um curso pra ele online daí. Por quê? Porque eu já trabalho na parte da venda do digital, então, Conteúdo. né, eu vou tentar encaixar, fazer um jeito pra gente gravar essas aulas, né, alguns módulos que ensina do básico até, talvez ali próximo de um avançado, né, pra depois, porque dá pra gente trabalhar, né, tipo uns 2 tipos de coisa ali, módulo básico, avançado, né, uma coisa às vezes vitrificação, alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes alguns bônus. Então é uma coisa que a gente conversou já a respeito disso, ele gostou da ideia e eu acho que daqui para o final do ano a gente tenta fazer também. E aí é uma parte que eu ainda não tinha entrado para fazer, que é gravar esse tipo de conteúdo para aula, né? Mas eu já vi tanta gente fazendo, cara, e eu fico naquela, véi, eu podia fazer. E aí que tá o tempo. Do que eu falei, que a gente tem que pegar e fazer. Você sabe o que a minha ideia era fazer? As aulas de como criar conteúdo pro YouTube. Só que passou. A maioria das pessoas já sabe como que faz. Então, assim, essa parte eu fiquei esperando. Lá na frente eu faço, lá na frente eu faço, lá... E aí? Acho que o time é importante também. Aí passou. É o lance que a gente conversou no início. Cara, faz. Você tem que fazer. Esse negócio de que, eu vou esperar, eu vou não sei o quê. Não, cara. Entendeu? Põe em prática, faz. O negócio, talvez seja o mais difícil, é o primeiro passo para fazer acontecer. Não porque seja difícil, é porque realmente a gente reluta muito em dar esse primeiro passo. Entendeu? E aí, Pagando Mico não foi assim, Pagando Mico a gente sentou, conversou, vamos fazer? Vamos. Na outra semana a gente já tava gravando. Macarrão Inbox foi a mesma coisa. Eu olhei um pouco, o que dá pra trazer? Eu peguei a ideia e falei, mãe, o que você acha de trazer macarrão, cara? Ela, mas macarrão, Fábio? Eu falei, é. Aí, beleza, vamos tentar e ver o que dá pra fazer aqui. Aí a gente estruturou a ideia daí. Os react. Eu pensei num dia, no outro dia eu falei, cara, eu tenho que gravar. Aí, na segunda-feira já arrumei os vídeos, já fui gravar. E o time pra isso aqui passou. Pra mim criar a aula de como crescer às vezes no YouTube não funcionaria hoje, talvez. Não porque ninguém quer, é porque tem muita gente já que dá aula disso, que ensina, tem vários, cara. Inclusive você acha até mesmo de graça. E tem bastante gente que já veio aqui também, Fábio, que fala assim que tem espaço pra todo mundo, né? Que tem mercado pra todo mundo, principalmente nessa questão, falando de físico, né? De empreendimentos. Você acredita que no físico é assim também? E aí agora já pegando o gancho que você falou, no digital talvez é um pouco mais difícil? Não Ou você acha que nos dois tem mercado e dá pra prosperar? É só questão de se ajustar a sua expectativa versus o... Eu acho que tem mercado. Só que no digital é muito mais, cara. As pessoas hoje, tem muito mais pessoas querendo ensinar. Entendeu? Então, assim, a tua concorrência no digital, às vezes, dependendo do que você vai fazer, o que você vai ensinar, às vezes, não que você não vai tirar lucro, vai sim, só que você vai ter que investir um pouco mais, entendeu? Para determinado nicho, você realmente vai ter que apoiar um pouco mais para poder anunciar, você vai ter que, às vezes, fechar uma parceria com algum influenciador, né? Então, tem tudo isso. E tem nichos que não, que às vezes não tem tanta
tanto criador para aquele tipo daquele nicho ali, e aí é onde que você consegue escalar mais rápido, vamos dizer assim, entendeu? É igual o lance do, vamos supor, aprenda a criar vídeos pro YouTube, né? Ou aprenda a ganhar dinheiro com o YouTube. Hoje, esse tipo de coisa, esse nicho aqui, ele tem muito, cara. Então, para mim, eu teria que realmente colocar muito mais energia, muito mais dinheiro para poder escalar ele na venda, para trazer mais público para comprar. E se eu pegar e fazer os conteúdos, né, as aulas, né, o curso do meu irmão, tem poucos, cara, e onde que eu vou conseguir escalar mais rápido, entendeu? O retorno também vai ser maior. Então tem tudo isso. Consumindo alguns produtores de conteúdo, né, criadores de conteúdo, alguns falam que a questão a fase ali de cursos, né, mini cursos, infoproduto, passou um pouco. Agora o pessoal tá mais na mentoria, voltou à produção orgânica, né? A gente vê muitos perfis, pelo menos de empresários, eu vejo os caras postando muito na produção de conteúdo orgânico, postar 3, 4 vídeos por dia, perfis que antes os caras postavam, era um a cada 2, 3 dias às vezes, ou um por dia, e quando você olhava no tráfego pago, era 4, 5 que estavam rodando ao mesmo tempo. Você, no consumo seu de conteúdo também, você percebe que você falou, pegando o gancho, você falou do Aprenda, né? Que muitos cursos, né, acabam sendo oferecidos com esse termo. Você acredita que hoje as pessoas, por conta até de golpistas também, saturaram um pouco de mais um curso, mais alguma coisa? Tirando de lado a questão que você falou do sermão, que eu acredito que também é um nicho inovador, é poucas pessoas, né? Falando a questão do nicho digital, né? Aprenda YouTube ou crescer Instagram, né? Criar conteúdo. O que você visualiza dessa questão, principalmente ali o pós-pandemia, né? Pandemia que saturou bastante. Cara, eu acho que depende um pouco do curso que a pessoa tá vendendo ali, né? Mais uma vez o nicho, né? É o nicho. Tem muito curso que realmente vai continuar vendendo muito, né? Até mesmo, por exemplo, o curso de fotografia. Se você às vezes tem um curso de fotografia para você como tirar foto com o celular, às vezes você vai conseguir ter uma venda interessante. Só que você tem que entender daquilo que você está ensinando. E eu não consigo fazer um curso desse porque eu não sou nenhum profissional. Eu faço para mim, entendeu? Não tem como eu fazer para mim te entregar às vezes um certificado ou alguma coisa nesse sentido. Então, ali não é para mim, né? Mas é para mim consumir realmente. Mas outros nichos, eu acho que acabou que realmente saturou e até mesmo às vezes não entregou tanta coisa. E aí onde que às vezes o preço é um preço muito absurdo, né? Teve agora final de ano teve alguns que lançaram, né? Como você ficar rico, como você ficar milionário, não sei o quê. E até mesmo eles não tiveram tanto retorno quanto imaginava. Tem um influenciador que é gigante que também, né, fez isso, e eu vi depois, posteriormente, outros influenciadores até mesmo falando quanto que ele tinha lucrado, e ele esperava lucrar uma margem e ele lucrou bem abaixo do que ele estava esperando. Um pouco seja o que você falou, a questão realmente das pessoas ter saturado nesse tipo de conteúdo. Mas eu acho que curso não, eu acho que no modo de geralzão de curso, eu acho que ainda tem uma fonte ali ainda que dá para escalar ali ainda, dependendo do curso que você tá querendo criar para entregar para as pessoas. Por exemplo, esse do meu irmão, é o que você falou, são poucos, né? Então, assim, eu acho que ainda tem como escalar determinados cursos ainda. Agora, outros nichos é um pouco complicado porque as pessoas cobram muito caro e às vezes acabou que não entregou tanta coisa. Você foi para você lançou um produto digital, um infoproduto também, né? Lancei. Como é que foi sua experiência? Cara, foi o primeiro que eu lancei, né? Foi a parte de lançar, que eu queria fazer os vídeos, né? O curso em vídeo. E eu falei, cara, eu vou fazer um teste primeiro em um livro digital para mim entender como que seria. E aí, cara, eu imaginava uma coisa e foi outra. Eu imaginava que seria algo, às vezes, que talvez... e entra o lance do nicho que eu falei de novo pra você. Por ter muitas pessoas vendendo, eu teria que colocar mais dinheiro. Mas me pagou, né? Se pagou o lançamento. E eu tive um retornozinho. Não foi grandes coisas, mas se eu tivesse, às vezes, colocado um pouco mais de energia,
Eu vendo até hoje ainda, né? Vende, pinga um ou outro. Mas se às vezes eu tivesse feito escalado melhor, com mais dinheiro, às vezes o retorno teria sido até melhor do que eu esperava. Mas se pagou, sobrou um pouquinho de dinheiro, pra mim tá show. E era o primeiro, né? Pra mim entender como que seria e tal. E eu lancei um livro, né? Deve ter 1 ano, 2, eu acho, na Amazon. Vendeu também até bem, né? É um livro digital também, é um livro de piada. E aí, então assim, são meus 2 infoprodutos que eu nunca tinha trabalhado, né? E aí eu fui pela internet, aprendi como que fazia para poder lançar. Nesse próximo agora, que daí eu quero fazer as aulas do curso do meu irmão, aí não, ali aí é uma coisa que vai ter que ser bem mais estratégico, uma estrutura maior, né? Então assim, são pequenas coisas que a gente faz e a gente vai tendo uma noção do que fazer agora, às vezes, um projeto maior. Para mim, esse projeto, né, com meu irmão, esse é um projeto maior. Entendeu? Então a estratégia tem que ser outra. Para onde vai estar suas energias? Não respondendo agora que é nos próximos 5 anos, mas não fala que senão fala que você vai aposentar. Agora você responde a minha pergunta. Aonde o Fábio vai dedicar as energias dele, assim, nos próximos meses, digamos assim, para onde você tá olhando, para esse tanto de coisa, porque querendo ou não, você falou que você se divide bem hoje. Mas sempre tem aquele negócio a mais, você vai deitar assim, pensando no próximo passo, o que você vai demandar mais energia nos próximos meses, digamos assim. Cara, eu quero continuar a produção dos React, né? Um foco que eu tenho ali. Tem uma métrica que a gente consegue no YouTube, que a gente, no Social Blade, que a gente consegue ter uma noção de quando que a gente vai chegar em determinado número, por exemplo, de seguidor. E eu creio que talvez até o final do ano eu consiga alcançar 500.000. É uma meta bem gigante, mas a gente tá tentando ver se consegue. Final do ano? 500.000 de seguidor, cara. Em abril é pra estar com 300 mil. Então, assim, se manter, né? É um foco que eu tenho muito grande nisso, né? Porque, querendo ou não, hoje minha receita vem disso, vem de anúncio, né? Que eu faço. E tentar alavancar mais ainda a agência, né? A gente, você já sabe, a gente tem algumas feiras que a gente tá conversando, né? Então, tentar realmente assinar esses contratos. E o ano que vem eu quero focar muito, né, nessa parte das feiras, né, para tentar realmente. E aí onde que eu quero estruturar mais ainda a agência também, para tentar, talvez, quem sabe, a gente pegar um número maior de feira para a gente poder prestar esse serviço de marketing daí. Esse ano, né, a estrutura para 2 das feiras são maiores do que a que eu já tinha fechado, né? Que ano passado eu fechei com a Expo Agro, né? Então a gente prestou esse serviço para eles. Foi a primeira vez, foi incrível, né? Foi uma coisa assim bem extraordinária. Só que para esse ano agora tem essas 2 que também já são, né? Longe daqui, o público é diferente, as coisas são diferentes, mas a gente vai tentar. E aí, pro ano que vem, eu quero tentar focar mais ainda também nessa parte. O macarrão, graças a Deus, tá caminhando, né? Então, às vezes, mesmo eu não estando no atendimento, que hoje eu faço atendimento, mesmo que às vezes eu não fique no atendimento e, tipo, outra pessoa assuma meu lugar, ele vai caminhar, sem problema nenhum, entendeu? E também minha mãe tá lá pra tomar conta. E aí, essa parte da agência eu tenho que estar junto, né? Então, para poder orientar as pessoas, para saber como que o serviço está indo, para saber o que foi feito, o que não foi, o que vai ser entregue hoje, tem tudo isso. Fábio, caminhando para o nosso final, agora fazer algumas perguntinhas aqui, um bate-pronto, aí você responde um pouquinho mais breve, para ver se eu consigo zerar um pouquinho mais o meu roteiro aqui. Você já, no começo do episódio, você já falou um pouco, mas queria que você respondesse novamente. O que você diria para quem quer começar hoje? Começa. Qual erro você evitaria se estivesse no início olhando hoje para o Fábio de hoje? Qual era um erro ou um ajuste que você faria olhando para o Fábio lá de trás? Ficar esperando, cara. O lance de você pegar e ficar procrastinando para fazer depois, isso aí é o pior erro que você vai fazer. Entendeu? Eu tive muitas coisas assim que passou o time, que nem você falou, pelo fato de eu procrastinar algumas coisas e acreditar que lá na frente eu vou fazer. E eu podia fazer hoje.
Mas o tempo, na minha cabeça, passou. Eu devia ter feito. Começar pequeno é vantagem ou desvantagem? Cara, todo mundo tem que começar de algum lugar. Independente. Se você já é grande, se você já é pequeno ainda. Você tem que começar. Qual mentalidade? Qual é uma frase que eu acho que trava, que você ouve de algumas pessoas, provavelmente algumas pessoas te procuram também hoje pra falar, rapaz, me ajuda aqui a criar conteúdo e tal. Qual que é a desculpa que você mais ouve hoje? Tô sem tempo pra... Cara, essa é demais. Eu falo, cara, você tem que... Fábio, me ajuda a crescer no Instagram. Aí você entra no Instagram da pessoa, tem tipo um vídeo que ele postou há 3 meses atrás. Eu falo, cara, tem que criar conteúdo. Cara, eu tô sem tempo. Então você não... Como que eu vou fazer? Não tem uma receita mágica. Se você não criar conteúdo, você não vai crescer. Fala pra mim, por que você vai seguir eu se eu posto vídeo uma vez por mês? Fala pra mim. Tu não me conhece, tu não é meu amigo, nem nada. Por que você vai... Você viu que Vai tem nem um vídeo aparecer, meu, vai sumir, né? um vídeo meu, às vezes apareceu lá na tua For You lá, e aí você achou legal, aí você vai e entra no meu perfil pra ver outros conteúdos similares ao que daquele ali, e aí não tem. Por que você vai me seguir? Não faz sentido, cara. E até mesmo se alguém seguir hoje pelo algoritmo, talvez você vai ser esquecido. Vai ser É esquecido. aquele seguidor que provavelmente nunca mais vai ver seu conteúdo ali, vai ficar só no número. Não faz sentido daí, é só por ego. Pra quê? Cara, eu produzo, né, que nem eu já falei, eu produzo bastante. E pra mim, eu acho que o mais legal é eu entrar nos comentários e tá todo mundo dando risada, cara. Sabe? As coisas hoje em dia tá tão complicado, difícil, sabe? E aí você vê que algumas pessoas até mesmo manda na DM, né, mensagem lá. Nossa, cara, eu gostei do vídeo. Ou às vezes responde, né, o story meu lá que tá com o vídeo também. Cara, rachei de rir com esse vídeo. Nossa, mano, meu dia tava foda. E aí, né, o vídeo foi legal. Deu uma aliviada no meu dia. Então, assim, eu acho o legal pra mim é isso. Né? Lógico, o dinheiro paga as contas, show de bola. Mas você vê que às vezes você mudou um pouquinho só a rotina do que a pessoa tava tendo ali. E teve outras coisas. No Pagando Mico mesmo, cara, a gente recebeu mensagens das pessoas de falar, pô, tava em depressão, cara. E os vídeos de vocês apareceu pra mim e tem um tempo já que agora eu tô conseguindo sair de casa. Não foi uma vez, nem outra que a gente recebeu essa mensagem. E a primeira vez que eu recebi essa mensagem, cara, impactou demais, velho. De tipo, você olhar e falar, caramba, mano, você não tá esperando por isso aqui. E aí a pessoa pegar e falar, ó, tava em depressão, né? Eu tava em Ariquemes, cara, quando isso aconteceu a primeira vez. Entendeu? E eu tava no evento, saí pra fora do evento pra poder ler, né? Que eu sempre leio e respondo. Ou eu respondo por mensagem, só que na maioria das vezes eu mando um áudio. Falo, obrigado e tal, né? E aí a pessoa mandou um textão. Falei, nossa, mano, quer ver que a gente ofendeu alguém com algum vídeo? E aí a pessoa tava descrevendo, falando a situação. Tive depressão, né? Tava com depressão há algum tempo. E aí perdi meu irmão, minha mãe também. Foi pós-pandemia, mano. E aí... Então, assim, foi uma mensagem muito forte. E querendo ou não, a gente acaba recebendo esse tipo de mensagem. E a gente vê que a gente pode levar um pouquinho de alegria pro outro lá. Eu não sei o que tá acontecendo na tua casa. O que você tá passando no teu dia. Entendeu? Eu acho que isso aí pra mim é bem relevante. Isso inspira um pouco mais a Muito, produzir. cara. Muito, muito, muito. Eu acho que uma das coisas que, assim, que sempre... Depois que a gente começa a produzir, que a gente começa a ter esse tipo de retorno, que a gente, às vezes, nem olha tanto pra questão de dinheiro. Entendeu? Teve mês de eu não ter anunciante, pô. E produzir com a mesma vontade que se eu tivesse 10 pessoas me patrocinando. Entendeu? Então, assim, hoje eu amo fazer isso aqui. Sabe? Eu amo produzir os vídeos. Fábio, tem 2 perguntas aqui que eu sempre faço pros meus convidados, né? Tem que ligar pro advogado? Não, ainda não. Depois que acabar. Se você pudesse pedir um conselho para alguma pessoa, para quem você pediria esse conselho? E se você pudesse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Cara, eu pediria o conselho pra minha família. Sempre. Na verdade, qualquer tomada de decisão, às vezes, né, que eu tenho pra fazer, que às vezes eu sinto que é um pouco
eu tenho que tomar uma decisão, às vezes, meio grande, alguma coisa. Então, eu sempre sento com a minha família e converso com eles. Então, o conselho eu sempre pediria pra eles ali. E foto, cara, com quem que... Cara, tem... Eu acho que duas coisas. Minha família não é muito tirar foto. Não? A gente aí tira poucas fotos. Eu acho que eu tiraria mais fotos com a minha família. E se tratando de um artista, às vezes, que eu tinha vontade de conhecer e eu não vou conseguir, é o Silvio Santos. Eu acho ele um empreendedor fora da curva, entendeu? Então, assim, ali não tem como mais. E eu tiraria mais fotos com a minha família também, porque minha família não é muito fotogênica, entendeu? Minha mãe gosta, mas meu irmão e meu pai é bem raro, assim. A gente tira uma foto, por exemplo, aniversário de alguém. A gente, todo mundo, junta todo mundo. Porque a gente, é difícil, cara. Aí tira uma foto e aquela foto ali, o ano inteiro. O aniversário de um, posta aquela foto. Aniversário do outro, posta aquela outra foto. É assim. Ô, Fábio, pra gente fechar, o que é sucesso pra você? Cara, sucesso, às vezes, pra mim, é a gente conseguir conquistar o que a gente sonha, né? E às vezes pode ser uma coisa pequena, às vezes seu sonho é, sei lá, ir assistir um jogo que você quer, de um time que às vezes você gosta, ou às vezes conquistar, às vezes, tua bicicleta, tua moto, né? E seria isso, cara. A gente conseguir conquistar o que a gente almeja, entendeu? Eu almejei muita coisa, cara, lá quando eu tava começando. Então, assim, eu acho que eu tenho sucesso no que eu queria, cara. Entendeu? Às vezes pode ter alguém que às vezes não vai ver dessa forma, mas pra mim, tudo que eu almejei lá 15 anos atrás, hoje eu sou tão grato a Deus porque eu alcancei mais coisas do que eu imaginava, cara. Alcancei mais público do que eu imaginava. Eu imaginava ter 5 mil seguidores, hoje tenho mais de 2 milhões. Entendeu? Então, assim, pra mim o sucesso é a gente conquistar o que a gente sonha. Entendeu? E a gente põe a cabeça no travesseiro de noite e fala, pô, cheguei lá, cara. Entendeu? Muito bom, cara. Se você tá assistindo esse episódio aí, se você achou essa passagem interessante do Fábio também, se você pegou alguma ideia, algum insight aqui de criação de conteúdo, se você produz conteúdo ou pensa em produzir conteúdo, seja para sua empresa, seja conteúdo de humor, comenta aqui embaixo o que você tirou de ideia desse episódio aí. E agradecer, né, ao Fábio. Fábio, que episódio bacana, cara. Interessante ver como é que funciona um pouco a cabeça ali e inúmeros empreendimentos com a visão de quem produz, com a visão de quem consome, né? E gostei demais da sua participação aqui. Desejo sucesso nos seus projetos, né? Porque uma das coisas que eu vejo também é essa questão da valorização também. Muitas vezes, rede social, às vezes o algoritmo tem dessa também, né? Na correria do dia a dia ali, a gente não vê muitas pessoas, a gente não vê a luta dessas pessoas, né? E é algo que a gente conversou dias atrás também da relevância na produção de conteúdo que você tem, né? E a bagagem que você tem, mesmo antes de pandemia aí, muitas coisas. E acredito que essa sua mentalidade, essa visão que você tem, principalmente do digital, né? Com certeza, se seu dia tivesse 48 horas, você já tinha decolado ainda mais. Um ponto ruim é que o dia só tem 24 horas, cara. Mas gostei bastante do nosso episódio aqui. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Momento Chave. Bruno, eu que agradeço. Mesma coisa que eu falei no início, eu vou falar agora de novo. Eu tô honrado de estar aqui, né? Admiro muito seu trabalho também. E eu já conversei com vocês nos bastidores, já falei que isso aqui você vai se tornar o cara de Rondônia, isso aqui. E não só pra você, eu já comentei com outras pessoas também, né? Nas suas costas. Eu falei, cara, o Bruno, ele é fora da curva ali, cara, o projeto dele vai... Você vai ser o cara, entendeu? Isso aqui é muito legal, cara, o que você faz aqui, a oportunidade que você dá pra outras pessoas pra vir aqui pra conversar, pra falar de negócio. Era uma coisa que faltava em Rolim e você fez acontecer, mano. Parabéns também. Admiro muito você, seu trabalho, sua pessoa, tá? E aproveitar e falar pra outras pessoas também que quem tem empresa, quem é empresário, cara, vem pra cá. Você fecha, não fecha?
Fecha. Você também fecha, não fecha? Todo mundo se ajuda, né? Aqui E não é tem isso, dessa, cara. não. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente também. Tô muito feliz de estar aqui, cara. Show, galera. Esse foi o Fábio Jaguar. Episódio sensacional. Se você gostou, curta esse episódio, compartilha com alguém também que você acha que vai ser interessante esse conteúdo aqui, né? Que vai ajudar em algum aspecto, né, na vida das pessoas, seja empreendedor, empresário, criador de conteúdo, né? Se você caiu nesse episódio aqui, caiu de paraquedas nesse episódio do Fábio aqui, volta no nosso canal aí, tem mais de 60 só em estúdio aqui, fora os nossos eventos externos que já cobrimos aí também, com Café, Rondônia Rural Show. E mais uma vez agradecer as empresas, parceiros e patrocinadores aí do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, Rolim Net Fibra e a Credit Sudoeste. Fiquem atentos também ao nosso Instagram, Momento Chave Podcast, para o nosso próximo episódio.